Nas ruas movimentadas de São Paulo, Ana caminhava com passos apressados, seu coração pesado de segredos que ela guardava como um fardo em seus ombros. O sol do fim de tarde lançava uma luz dourada sobre os prédios altos, enquanto ela se esforçava para manter sua compostura diante do turbilhão de emoções que a consumia. Seu nome ecoava em sua mente como um lembrete constante de um passado que ela preferiria esquecer. Ana, uma mulher forte e determinada à primeira vista, escondia profundezas de dor e arrependimento por trás de sua máscara cuidadosamente construída. A cada passo, ela sentia o peso de suas escolhas e o custo de seus segredos. Ao chegar em casa, Ana foi recebida pelo som abafado da televisão e pelo cheiro reconfortante de comida caseira. Seu marido Paulo estava absorto em seus documentos, os traços de cansaço e preocupação evidentes em seu rosto. "Como foi seu dia?" perguntou Ana, tentando manter sua voz firme e controlada. Marcos ergueu os olhos, seu olhar cansado encontrando o dela por um breve momento antes de desviar o olhar. "O de sempre", respondeu ele, sua voz cansada carregada com o peso de anos de decepções não ditas. O silêncio pairou entre eles, pesado e carregado de significado não dito. Ana sabia que havia segredos entre eles, verdades não reveladas que ameaçavam separá-los mais do que qualquer palavra poderia. Mas por enquanto, eles mantinham suas máscaras no lugar, fingindo que tudo estava bem, mesmo quando suas almas gritavam por liberdade. Ana desviou o olhar, sua mente mergulhada em pensamentos sombrios e memórias dolorosas. Ela sabia que não poderia continuar escondendo a verdade para sempre, mas o medo do que poderia acontecer se os segredos fossem revelados a mantinha cativa em sua própria prisão de mentiras. "Eu vou para o quarto", disse Ana, sua voz suave e resignada. Marcos assentiu distraidamente, seu foco voltando para os papéis em sua mesa. Enquanto Ana subia as escadas, o peso de seus segredos parecia mais insuportável do que nunca. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de libertar-se do passado, antes que ele a consumisse completamente. Ao se deitar na cama vazia, Ana fechou os olhos e permitiu-se afundar na escuridão de seus pensamentos tumultuados. Ela sabia que o dia inevitável em que a verdade viria à tona estava se aproximando rapidamente, e ela só podia esperar que sua família fosse forte o suficiente para sobreviver à tempestade que estava por vir. Enquanto Ana lutava com seus próprios demônios, do outro lado da cidade, Miguel caminhava pelas ruas escuras, perdido em seus próprios pensamentos tumultuados. O vento gelado da noite cortava sua pele, mas ele mal percebia, tão imerso estava em sua própria angústia. Ele havia prometido a si mesmo que nunca mais voltaria a esse lugar, que deixaria o passado para trás e seguiria em frente. Mas as memórias teimosas se recusavam a serem esquecidas, assombrando-o como fantasmas em cada esquina escura. Finalmente ele parou em frente a um prédio de apartamentos decrépito, suas paredes desbotadas contando histórias de tempos melhores há muito perdidos. Com um suspiro pesado, Miguel subiu os degraus gastos até o apartamento no último andar, preparando-se para enfrentar os espectros de seu passado mais uma vez. Ao entrar no apartamento, Miguel foi recebido pelo cheiro familiar de mofo e desolação. As paredes estavam nuas, sem nenhum sinal de vida ou calor humano. Era como se o lugar estivesse congelado no tempo, preso em um eterno purgatório de lembranças dolorosas. Sentando-se em uma cadeira que rangia de idade, Miguel fechou os olhos e permitiu-se ser consumido pelas lembranças. Ele viu o rosto de sua mãe, marcado pelo sofrimento e pela dor, e sentiu uma onda de tristeza e culpa ameaçando afogá-lo. "Eu sinto sua falta, mãe", murmurou ele para o vazio, sua voz ecoando nas paredes vazias. Mas não havia resposta, apenas o silêncio frio e impiedoso da noite. Miguel sabia que nunca poderia voltar atrás e consertar os erros do passado, mas isso não o impedia de desejar que as coisas pudessem ter sido diferentes, que ele pudesse ter sido um filho melhor, mais presente. Com um suspiro resignado, Miguel levantou-se da cadeira e se dirigiu para a porta. Ele sabia que não podia ficar ali para sempre, preso em um passado que já se fora. Era hora de enfrentar o presente e encontrar uma maneira de seguir em frente, mesmo que isso significasse confrontar os segredos que ele tanto temia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a vida de Paulo continuava em um turbilhão de emoções e dilemas. Após uma noite de insônia, ele se viu encarando seu reflexo no espelho do banheiro, os olhos cansados refletindo a angústia que o consumia. Sua mente estava repleta de pensamentos tumultuados, memórias dolorosas e o peso esmagador dos segredos que ele guardava dentro de si. A infidelidade de sua esposa, as tensões com sua sogra e a ausência de seu filho mais velho pareciam pesar cada vez mais sobre seus ombros, ameaçando sufocá-lo.
Enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, Paulo se perguntava como havia chegado a esse ponto. Ele lembrava vividamente dos dias felizes de seu casamento, quando ele e sua esposa eram inseparáveis, compartilhando sonhos e planos para o futuro. Mas agora esses sonhos pareciam distantes e inalcançáveis, perdidos em meio às mentiras e decepções que se acumulavam ao longo dos anos. Paulo se perguntava se algum dia seria capaz de perdoar sua esposa por sua traição, ou se o amor deles estava condenado a desaparecer sob o peso de seus segredos. Enquanto lutava para manter sua compostura diante do mundo exterior, Paulo sentia seu coração se despedaçar lentamente por dentro. Ele sabia que precisava enfrentar os segredos que assombravam sua família, mas o medo do desconhecido o paralisava, prendendo-o em um ciclo interminável de indecisão e dor. Com um suspiro resignado, Paulo terminou de se arrumar e saiu do banheiro, pronto para enfrentar mais um dia de desafios e incertezas. Ele sabia que não podia continuar fugindo de seus problemas para sempre e que chegaria o momento de confrontar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Mas até lá, ele teria que encontrar a força dentro de si mesmo para enfrentar seus medos e tomar as decisões difíceis que moldariam o destino de sua família para sempre. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Paulo finalmente voltou para casa, carregando o peso de seus pensamentos tumultuados. Ao entrar pela porta da frente, ele foi recebido pelo silêncio opressivo que pairava sobre a casa, uma lembrança dolorosa da ausência de seu filho mais velho. Caminhando pela sala de estar, Paulo e sua esposa, Ana, sentada no sofá, com uma expressão cansada e distante no rosto. Seus olhos se encontraram por um breve momento, mas nenhum deles disse uma palavra, ambos cientes das tensões não resolvidas que os separavam. Finalmente, após um longo momento de hesitação, Paulo decidiu que era a hora de confrontar as verdades que haviam sido mantidas escondidas por tanto tempo. Com um suspiro pesado, ele se sentou ao lado de Ana, sentindo o peso de suas palavras antes mesmo de pronunciá-las. Ana, começou ele, sua voz vacilante com emoção contida, precisamos conversar sobre o que aconteceu entre nós. Não podemos continuar fingindo que está tudo bem quando sabemos que não está. Ana abaixou o olhar, incapaz de encarar seu marido enquanto as lágrimas brotavam em seus olhos. Ela sabia que não podia mais evitar a inevitável conversa que havia sido adiada por tempo demais. Eu sei, respondeu ela, sua voz mal passando de um sussurro. Eu estraguei tudo, Zan. Eu traí sua confiança e quebrei nosso casamento em pedaços. Não há desculpas para o que eu fiz. Paulo sentiu um nó se formar em sua garganta ao ouvir as palavras de sua esposa, uma mistura de dor e raiva se agitando dentro dele. Ele queria gritar, chorar, exigir uma explicação para o que havia acontecido, mas sabia que nada disso mudaria o passado. Eu não sei se posso perdoá-la, Ana, admitiu ele, sua voz rouca com emoção. Mas eu sei que precisamos enfrentar isso juntos, por nós e por nosso filho. Ana assentiu, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Ela sabia que tinha muito o que provar se quisesse reconstruir a confiança de seu marido e salvar seu casamento do abismo que eles haviam caído. Enquanto os dois se abraçavam em silêncio, Paulo sentiu um raio de esperança se infiltrar em seu coração ferido. Talvez, apenas talvez, havia uma chance de redenção para sua família, uma luz no fim do túnel de segredos e mentiras que os havia consumido por tanto tempo. Enquanto isso, no quarto de seu filho mais novo, Rafael, o dilema interno continuava a consumi-lo. Sentado à escrivaninha com a luz fraca do abajur iluminando o cômodo, ele folheava os papéis da universidade com uma mistura de ansiedade e indecisão. Desde que recebeu a notícia de sua aceitação em uma renomada instituição de ensino superior, Rafael se viu dividido entre seguir seus próprios sonhos e as expectativas impostas por sua família. Seu pai, Paulo, sempre havia sido firme em sua crença na importância da educação tradicional e de seguir uma carreira estável, enquanto sua mãe, Ana, incentivava sua paixão pela arte e criatividade. Enquanto Rafael ponderava sobre o futuro incerto, ele se viu confrontado com a perspectiva de desapontar aqueles que mais amava. Ele podia sentir o peso das expectativas sobre seus ombros, uma pressão constante que ameaçava sufocar seus próprios desejos e aspirações. De repente, o som de passos se aproximando do quarto quebrou o silêncio, e Rafael levantou os olhos para ver sua mãe parada à porta, uma expressão de preocupação evidente em seu rosto. Rafael, posso entrar? Perguntou Ana, sua voz suave e reconfortante.
Rafael assentiu, colocando os papéis da universidade de lado enquanto sua mãe se aproximava e se sentava ao seu lado na cama. Eu sei que esta não é uma decisão fácil para você, querido, começou Ana, sua mão encontrando a de Rafael em um gesto de apoio. Mas quero que saiba que seja qual for a escolha que você fizer, estaremos ao seu lado. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta ao ouvir as palavras de sua mãe, um misto de gratidão e angústia se agitando dentro dele. Ele queria seguir seu coração e perseguir sua paixão pela arte, mas o medo do desconhecido deixava paralisado. Eu não sei se consigo fazer isso, mãe, admitiu Rafael, sua voz vacilante com emoção. Eu não quero desapontar você e papai, mas também não quero desistir dos meus sonhos. Ana envolveu seu filho em um abraço reconfortante, sentindo as lágrimas começarem a embaçar sua visão. Ela sabia que não podia tomar essa decisão por ele, mas estava determinada a apoiá-lo, não importa qual caminho ele escolhesse seguir. Você não está sozinho, Rafael, sussurrou Ana, sua voz cheia de amor e ternura. Nós vamos enfrentar isso juntos, como uma família. Enquanto mãe e filho se abraçavam, Rafael sentiu um raio de esperança se infiltrar em seu coração. Talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar uma maneira de conciliar seus sonhos com as expectativas de sua família. Uma jornada de autodescoberta que o levaria além dos limites do que ele pensava ser possível. Enquanto a noite caía sobre a pacata cidade de São Miguel, os membros da família Pereira reuniram-se na sala de estar, onde a tensão pairava no ar como uma nuvem pesada. Paulo, Ana, Rafael e Sofia estavam reunidos, cada um perdido em seus próprios pensamentos e emoções, mas todos conscientes do conflito que fervilhava sob a superfície. Paulo observava sua esposa e filhos com uma mistura de preocupação e remorso, lamentando as escolhas que o haviam levado a este ponto. Ele sabia que sua infidelidade havia abalado os alicerces de sua família, e agora estava determinado a fazer o que fosse preciso para consertar os erros do passado. Ana, por sua vez, sentia-se dividida entre o desejo de perdoar seu marido e a dor da traição que ainda ecoava em seu coração. Ela queria acreditar que poderiam superar esse obstáculo juntos, mas as cicatrizes do passado ainda estavam frescas em sua mente, tornando difícil confiar plenamente novamente. Rafael e Sofia observavam seus pais em silêncio, cada um lutando com suas próprias batalhas internas. Rafael ponderava sobre sua decisão de seguir seus sonhos, enquanto Sofia confrontava a verdade dolorosa sobre o paradeiro de seu irmão mais velho, Lucas. Foi Sofia quem quebrou o silêncio tenso, sua voz firme e decidida ecoando na sala. Papai e mãe, precisamos falar sobre Lucas, disse ela, sua expressão séria e determinada. Não podemos continuar evitando esse assunto. Paulo baixou os olhos, incapaz de encarar o olhar acusador de sua filha. Ele sabia que havia falhado com Lucas, permitindo que suas próprias fraquezas o afastassem de sua família. Mas agora, ele estava determinado a corrigir seus erros, não importa o custo. Eu sei que cometi erros no passado, começou Paulo, sua voz carregada de pesar. E eu entendo se vocês não conseguirem me perdoar. Mas eu prometo que farei tudo ao meu alcance para consertar as coisas, começando por encontrar Lucas. Ana olhou para o marido, vendo a sinceridade em seus olhos pela primeira vez em muito tempo. Ela queria acreditar nele, queria acreditar que poderiam encontrar seu filho perdido e começar de novo como uma família. Eu quero acreditar em você, Paulo, disse Ana, sua voz suave e hesitante. Mas vamos precisar de mais do que palavras desta vez. Precisamos de ações. Paulo assentiu, sabendo que suas palavras sozinhas não seriam suficientes para reparar os danos causados. Mas ele estava determinado a provar seu compromisso com sua família, custasse o que custasse. Enquanto a noite avançava e as estrelas brilhavam no céu noturno, a família Pereira enfrentou seus demônios mais uma vez, unidos pelo vínculo do amor e da redenção. E embora o caminho à frente fosse incerto, eles estavam determinados a enfrentá-lo juntos, uma família unida pela esperança de um futuro melhor. Decididos a encontrar respostas sobre o paradeiro de Lucas, a família Pereira mergulhou de cabeça na busca por seu filho perdido. Paulo liderava a iniciativa, determinado a redimir-se aos olhos de sua família e trazer seu filho de volta para casa. O dia amanheceu com o céu claro e ensolarado sobre São Miguel, e a família Pereira se reuniu na sala de estar, prontos para começar sua jornada. Ana preparou uma mochila com suprimentos enquanto Rafael checava um mapa da cidade em busca de pistas. Sofia, com sua determinação incansável, insistia em se juntar à busca, recusando-se a ficar para trás. Não, Sofia, disse Ana, sua voz firme. É perigoso demais lá fora. Você vai ficar aqui onde é seguro. Sofia bufou de frustração, mas sabia que sua mãe estava certa.
Ainda assim, ela se recusava a desistir tão facilmente, prometendo a si mesma que faria tudo ao seu alcance para encontrar seu irmão. Com as mochilas prontas e os corações cheios de determinação, a família Pereira partiu em sua busca por Lucas. Eles vasculharam as ruas da cidade, perguntando a moradores locais se haviam visto algum sinal do rapaz desaparecido. Mas as respostas eram sempre as mesmas: ninguém havia visto Lucas em meses. Desanimados, mas não derrotados, eles continuaram sua busca, percorrendo becos e vielas em busca de qualquer pista que pudessem encontrar. Foi então que Rafael avistou algo brilhando entre as sombras de um beco escuro. Intrigante, murmurou Rafael para si mesmo, enquanto se aproximava para investigar. O que ele encontrou deixou toda a família boquiaberta. Era um medalhão de prata, gravado com o nome Lucas e a data de nascimento do filho desaparecido. As lágrimas vieram aos olhos de Ana enquanto ela segurava o medalhão em suas mãos trêmulas, sua esperança renovada com a promessa de que estavam no caminho certo. Paulo olhou para o medalhão com uma mistura de emoções, sua determinação em encontrar seu filho mais forte do que nunca. Ele sabia que não descansaria até que Lucas estivesse seguro em seus braços novamente. Com o medalhão como sua única pista, a família Pereira continuou sua busca, determinados a não parar até que encontrassem seu filho perdido. E embora o caminho à frente fosse incerto e cheio de perigos, eles sabiam que enquanto estivessem juntos, poderiam superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Enquanto a família Pereira continuava sua busca por Lucas, segredos sombrios começaram a emergir das sombras do passado. Paulo estava determinado a encontrar seu filho, mas também estava assombrado por pensamentos perturbadores sobre sua própria vida. Uma tarde, enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas de São Miguel, Ana quebrou o silêncio tenso que pairava sobre eles. "Paulo, precisamos conversar", disse ela, sua voz carregada de preocupação. Paulo assentiu, sabendo que não poderia mais adiar a conversa que há tanto tempo evitava. Sentaram-se em um banco de praça, cercados pelo burburinho da cidade ao seu redor, enquanto Ana reunia coragem para falar. "Eu sei sobre você e Carla", disse Ana, sua voz tremendo com a magnitude de suas palavras. Paulo sentiu como se o chão tivesse sido puxado debaixo de seus pés. Ele nunca imaginara que Ana soubesse da traição que consumira sua vida por tanto tempo. Ele abaixou a cabeça, incapaz de encarar o olhar decepcionado de sua esposa. "Ana, começou ele, suas palavras presas na garganta. "Não precisa dizer nada", interrompeu Ana, sua voz firme. "Eu só quero que você saiba que estou disposta a deixar o passado para trás, se isso significar que podemos encontrar nosso filho juntos." As palavras de Ana ecoaram na mente de Paulo, seu coração pesado de remorso pelo que havia feito. Ele sabia que não podia desfazer o passado, mas estava determinado a fazer o que fosse necessário para consertar os erros que cometera. Enquanto isso, Rafael e Sofia continuavam sua própria investigação, determinados a desvendar os segredos que assombravam sua família. Eles vasculharam os arquivos antigos de Zanrui, procurando por qualquer pista que os levasse ao paradeiro de Lucas. Foi então que encontraram algo que os deixou horrorizados. Uma antiga carta de um homem chamado Miguel, endereçada a Paulo, revelando uma verdade chocante sobre o passado de sua família. Miguel afirmava ser o verdadeiro pai de Lucas, fruto de um relacionamento clandestino com Carla, a amante de Paulo. Rafael e Sofia olharam um para o outro, atordoados pela revelação que acabavam de descobrir. Eles sabiam que essa descoberta mudaria tudo e que a verdade por trás do desaparecimento de Lucas era mais obscura do que jamais imaginaram. Com o peso das revelações sobre seus ombros, a família Pereira se viu envolvida em uma teia de mentiras e traições que ameaçava destruí-los. Rafael e Sofia confrontaram Paulo com a carta que encontraram, exigindo respostas sobre sua verdadeira relação com Lucas e o papel de Carla em suas vidas. Paulo, confrontado com a verdade crua de seu passado, admitiu relutantemente a infidelidade e o caso com Carla. Ele confessou que havia mantido em segredo sua verdadeira paternidade de Lucas, com medo das consequências que isso traria para sua família e seu casamento com Ana. Ana ouviu as revelações com uma mistura de choque e tristeza, lutando para processar a traição de seu marido e a verdadeira identidade de seu filho. Ela se viu confrontada com a dolorosa realidade de que a família que ela pensava conhecer era apenas uma fachada para segredos profundos e dolorosos. Enquanto isso, Rafael e Sofia confrontaram Carla, exigindo que ela revelasse o paradeiro de Lucas. Carla, consumida pela culpa e pelo remorso, confessou que havia enviado Lucas para longe para protegê-lo das consequências de seu verdadeiro parentesco com Paulo. Determinados a encontrar seu irmão perdido, Rafael e Sofia seguiram as pistas deixadas por Carla, levando-os a uma pequena cidade no interior do estado.
Lá, eles descobriram Lucas vivendo sob um novo nome, alheio à verdadeira identidade de sua família. O encontro emocionante entre os irmãos perdidos foi marcado por lágrimas e abraços, enquanto eles se reconciliavam com o passado e olhavam para um futuro incerto juntos. Mas até lá, ele teria que encontrar a força dentro de si mesmo para enfrentar seus medos e tomar as decisões difíceis que mudariam o destino de sua família para sempre. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Paulo finalmente voltou para casa, carregando o peso de seus pensamentos tumultuados. Ao entrar pela porta da frente, ele foi recebido pelo silêncio opressivo que pairava sobre a casa, uma lembrança dolorosa da ausência de seu filho mais velho. Caminhando pela sala de estar, Paulo e sua esposa, Ana, sentada no sofá, com uma expressão cansada e distante no rosto. Seus olhos se encontraram por um breve momento, mas nenhum deles disse uma palavra, ambos cientes das tensões não resolvidas que os separavam. Finalmente, após um longo momento de hesitação, Paulo decidiu que era a hora de confrontar as verdades que haviam sido mantidas escondidas por tanto tempo. Com um suspiro pesado, ele se sentou ao lado de Ana, sentindo o peso de suas palavras antes mesmo de pronunciá-las. Ana, começou ele, sua voz vacilante com emoção contida, precisamos conversar sobre o que aconteceu entre nós. Não podemos continuar fingindo que está tudo bem quando sabemos que não está. Ana abaixou o olhar, incapaz de encarar seu marido enquanto as lágrimas brotavam em seus olhos. Ela sabia que não podia mais evitar a inevitável conversa que havia sido adiada por tempo demais. Eu sei, respondeu ela, sua voz mal passando de um sussurro. Eu estraguei tudo, Zan. Eu traí sua confiança e quebrei nosso casamento em pedaços. Não há desculpas para o que eu fiz. Paulo sentiu um nó se formar em sua garganta ao ouvir as palavras de sua esposa, uma mistura de dor e raiva se agitando dentro dele. Ele queria gritar, chorar, exigir uma explicação para o que havia acontecido, mas sabia que nada disso mudaria o passado. Eu não sei se posso perdoá-la, Ana, admitiu ele, sua voz rouca com emoção. Mas eu sei que precisamos enfrentar isso juntos, por nós e por nosso filho. Ana assentiu, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Ela sabia que tinha muito o que provar se quisesse reconstruir a confiança de seu marido e salvar seu casamento do abismo que eles haviam caído. Enquanto os dois se abraçavam em silêncio, Paulo sentiu um raio de esperança se infiltrar em seu coração ferido. Talvez, apenas talvez, havia uma chance de redenção para sua família, uma luz no fim do túnel de segredos e mentiras que os havia consumido por tanto tempo. Enquanto isso, no quarto de seu filho mais novo, Rafael, o dilema interno continuava a consumi-lo. Sentado à escrivaninha com a luz fraca do abajur iluminando o cômodo, ele folheava os papéis da universidade com uma mistura de ansiedade e indecisão. Desde que recebeu a notícia de sua aceitação em uma renomada instituição de ensino superior, Rafael se viu dividido entre seguir seus próprios sonhos e as expectativas impostas por sua família. Seu pai, Paulo, sempre havia sido firme em sua crença na importância da educação tradicional e de seguir uma carreira estável, enquanto sua mãe, Ana, incentivava sua paixão pela arte e criatividade. Enquanto Rafael ponderava sobre o futuro incerto, ele se viu confrontado com a perspectiva de desapontar aqueles que mais amava. Ele podia sentir o peso das expectativas sobre seus ombros, uma pressão constante que ameaçava sufocar seus próprios desejos e aspirações. De repente, o som de passos se aproximando do quarto quebrou o silêncio, e Rafael levantou os olhos para ver sua mãe parada à porta, uma expressão de preocupação evidente em seu rosto. Rafael, posso entrar? Perguntou Ana, sua voz suave e reconfortante. Rafael assentiu, colocando os papéis da universidade de lado enquanto sua mãe se aproximava e se sentava ao seu lado na cama. Eu sei que esta não é uma decisão fácil para você, querido, começou Ana, sua mão encontrando a de Rafael em um gesto de apoio. Mas quero que saiba que seja qual for a escolha que você fizer, estaremos ao seu lado. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta ao ouvir as palavras de sua mãe, um misto de gratidão e angústia se agitando dentro dele. Ele queria seguir seu coração e perseguir sua paixão pela arte, mas o medo do desconhecido o deixava paralisado. Eu não sei se consigo fazer isso, mãe, admitiu Rafael, sua voz vacilante com emoção. Eu não quero desapontar você e papai, mas também não quero desistir dos meus sonhos. Ana envolveu seu filho em um abraço reconfortante, sentindo as lágrimas começarem a embaçar sua visão.
Ela sabia que não podia tomar essa decisão por ele, mas estava determinada a apoiá-lo, não importa qual caminho ele escolhesse seguir. Você não está sozinho, Rafael, sussurrou Ana, sua voz cheia de amor e ternura. Nós vamos enfrentar isso juntos, como uma família. Enquanto mãe e filho se abraçavam, Rafael sentiu um raio de esperança se infiltrar em seu coração. Talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar uma maneira de conciliar seus sonhos com as expectativas de sua família. Uma jornada de autodescoberta que o levaria além dos limites do que ele pensava ser possível. Enquanto a noite caía sobre a pacata cidade de São Miguel, os membros da família Pereira reuniram-se na sala de estar, onde a tensão pairava no ar como uma nuvem pesada. Paulo, Ana, Rafael e Sofia estavam reunidos, cada um perdido em seus próprios pensamentos e emoções, mas todos conscientes do conflito que fervilhava sob a superfície. Paulo observava sua esposa e filhos com uma mistura de preocupação e remorso, lamentando as escolhas que o haviam levado a este ponto. Ele sabia que sua infidelidade havia abalado os alicerces de sua família, e agora estava determinado a fazer o que fosse preciso para consertar os erros do passado. Ana, por sua vez, sentia-se dividida entre o desejo de perdoar seu marido e a dor da traição que ainda ecoava em seu coração. Ela queria acreditar que poderiam superar esse obstáculo juntos, mas as cicatrizes do passado ainda estavam frescas em sua mente, tornando difícil confiar plenamente novamente. Rafael e Sofia observavam seus pais em silêncio, cada um lutando com suas próprias batalhas internas. Rafael ponderava sobre sua decisão de seguir seus sonhos, enquanto Sofia confrontava a verdade dolorosa sobre o paradeiro de seu irmão mais velho, Lucas. Foi Sofia quem quebrou o silêncio tenso, sua voz firme e decidida ecoando na sala. Papai e mãe, precisamos falar sobre Lucas, disse ela, sua expressão séria e determinada. Não podemos continuar evitando esse assunto. Paulo baixou os olhos, incapaz de encarar o olhar acusador de sua filha. Ele sabia que havia falhado com Lucas, permitindo que suas próprias fraquezas o afastassem de sua família. Mas agora, ele estava determinado a corrigir seus erros, não importa o custo. Eu sei que cometi erros no passado, começou Paulo, sua voz carregada de pesar. E eu entendo se vocês não conseguirem me perdoar. Mas eu prometo que farei tudo ao meu alcance para consertar as coisas, começando por encontrar Lucas. Ana olhou para o marido, vendo a sinceridade em seus olhos pela primeira vez em muito tempo. Ela queria acreditar nele, queria acreditar que poderiam encontrar seu filho perdido e começar de novo como uma família. Eu quero acreditar em você, Paulo, disse Ana, sua voz suave e hesitante. Mas vamos precisar de mais do que palavras desta vez. Precisamos de ações. Paulo assentiu, sabendo que suas palavras sozinhas não seriam suficientes para reparar os danos causados. Mas ele estava determinado a provar seu compromisso com sua família, custasse o que custasse. Enquanto a noite avançava e as estrelas brilhavam no céu noturno, a família Pereira enfrentou seus demônios mais uma vez, unidos pelo vínculo do amor e da redenção. E embora o caminho à frente fosse incerto, eles estavam determinados a enfrentá-lo juntos, uma família unida pela esperança de um futuro melhor. Enquanto isso, Paulo enfrentava as consequências de suas ações, lutando para reconstruir a confiança de sua família e reparar os danos que havia causado. Ele se viu confrontado com a difícil decisão de aceitar a verdade de seu passado e encontrar uma maneira de seguir em frente ou sucumbir ao peso de seus segredos. Com o passado exposto e as feridas ainda frescas, a família Pereira enfrentou o desafio de reconstruir seus relacionamentos e encontrar uma maneira de seguir em frente. Ana, Rafael, Sofia e Paulo reuniram-se em torno da mesa da cozinha, enfrentando suas emoções e buscando uma reconciliação. Ana lutou para perdoar a traição de Paulo, mas encontrou conforto na ideia de uma nova chance para sua família. Ela reconheceu que, apesar dos erros do passado, o amor que compartilhavam era mais forte do que qualquer segredo. Rafael e Sofia, agora unidos como irmãos de sangue, enfrentaram a jornada de se conhecerem verdadeiramente pela primeira vez. Eles compartilharam memórias e segredos, construindo uma conexão que transcendia o tempo perdido. Paulo enfrentou suas próprias batalhas internas, lutando contra a culpa e o remorso que o assombravam desde que seus segredos foram revelados. Ele se viu confrontado com a difícil tarefa de reconstruir a confiança de sua família e provar que era digno de seu perdão. Enquanto isso, Lucas se ajustava à ideia de uma nova família e um novo começo. Ele se viu cercado pelo amor e apoio de seus irmãos e pais adotivos, encontrando conforto na ideia de que, apesar das circunstâncias, ele não estava sozinho.
À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a família Pereira lentamente encontrou seu caminho de volta à luz. Eles aprenderam a valorizar a honestidade e a transparência, reconhecendo que os segredos só poderiam separá-los. No final, foi o poder do perdão e da redenção que os uniu, mostrando-lhes que mesmo nas profundezas da escuridão, sempre há uma chance de recomeçar. Enquanto a família Pereira buscava sua redenção, uma sombra do passado começou a se materializar, ameaçando sua frágil paz. Uma tarde tranquila na casa dos Pereira foi interrompida pela chegada inesperada de um homem misterioso. O estranho se apresentou como Carlos, um antigo colega de trabalho de Paulo. Seu rosto estava tenso, e seus olhos pareciam carregar um peso invisível. Ele explicou